Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula My Hotels Academy. Esse encontro, ele acontece às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, e ele é exclusivo para donos e donas de pousadas que querem ter, que buscam mais lucro e mais liberdade, mais qualidade de vida nos seus hotéis através da construção de uma equipe engajada e de processos eficientes, né? Então, para ajudar vocês a construírem uma liderança e um time que realmente entrega uma operação com alma e que faz os hóspedes quererem voltar, recomendar e deixar boas avaliações nos canais digitais, que muito do nosso retorno financeiro vem inicialmente disso, né? E depois das reservas diretas, mas do aumento para conseguirem mais lucro, né? Aumento de ocupação vem muito da percepção do hóspede sobre o que você proporciona, né? Então, o meu objetivo aqui nesses encontros é ajudar vocês a dar a cada aula um passo a mais em direção a terem mais lucro e mais liberdade nos empreendimentos de vocês, sem depender, né, da presença de vocês para isso. Então, o objetivo aqui dessa aula, dessas aulas, né, em geral, é que vocês saiam sempre com algo muito prático para vocês conseguirem aplicar logo no dia seguinte. Então, todas as aulas que vocês assistirem, vocês sempre vão sair daqui com alguma coisa muito prática, muito explicada de uma forma muito didática também, para vocês realmente conseguirem aplicar e terem melhores resultados, que essa é a proposta, tá? Então, o tema de hoje é treinamentos rápidos que transformam o atendimento da sua pousada. Então, como que você vai formar a sua equipe com 15 minutos por semana? É isso mesmo, 15 minutos por semana. Para quem que é, antes da gente entrar na aula, né? Eu sempre gosto de deixar claro para quem é essa aula, o que as pessoas que estão aqui devem estar buscando para a aula fazer sentido para elas, né? Então, para quem que é essa aula especificamente de hoje? É para donos de pousadas e hotéis independentes e líderes também, gestores, que queiram melhorar o atendimento e o comportamento da sua equipe, mas não tem um departamento de RH ou de treinamento para apoio. É para donos que sentem que o atendimento muda muito, né? Varia muito conforme o turno ou o colaborador. Então, existe ali uma falta de padrão e de consistência. É para líderes que tentam orientar, mas que acabam repetindo sempre as mesmas frases, sem ter muito resultado, né? Para aqueles que sentem que a equipe até sabe o que fazer, mas não aplica no dia a dia. Então, é para muitos de vocês que têm vontade de treinar, que têm vontade de desenvolver a equipe, mas acreditam que não têm tempo, ou então não sabem ensinar, ou então é que isso é coisa de grandes redes, né? Então, é especialmente para vocês que querem uma forma simples, leve e possível de desenvolver a equipe, mesmo com a estrutura, sem uma estrutura de RH, né? Sem uma grande estrutura por trás. Tá aqui é especialmente para vocês, líderes e donos de pousadas e hotéis que acham que treinamento, em geral, e eu sei que são muitos de vocês, que treinamento precisa ser algo muito grande, muito caro, muito complicado, e por isso acabam não fazendo, né? Então, o que você vai aprender aqui hoje? Olha, e aqui no início da aula, antes de eu passar aqui para o próximo tópico, o Pietro estava sugerindo vocês escreverem aqui no chat de onde vocês são e qual o nome do empreendimento de vocês, né? O Pietro, ele já acompanha as nossas aulas há um bom tempinho, né, Pietro? O Pietro é aluno assíduo aqui e ele toca Vila Rica Loft Serra da Moeda e a pousada Sombra da Mata, também em Brumadinho. São ambas em Brumadinho, né? Então, se vocês puderem escrever de onde vocês vêm. E eu queria deixar um pedido também especial para vocês me ajudarem. Se vocês gostarem da aula, se fizer sentido para vocês, eu queria muito deixar um pedido para vocês me ajudarem a divulgar, né? Comentem, enviem para amigos que também ramo, grupos que vocês estejam e que participem,
Às vezes até coisas locais, né? Turismo local da própria região. Então, que vocês conheçam, que vocês estejam envolvidos, divulguem, tá? Porque o meu projeto eu criei com o intuito realmente de ajudá-los, é 100% gratuito, eu dou as aulas semanalmente, e o objetivo é que a gente tenha uma hotelaria de fato mais bonita, mais genuína, com melhores resultados, né? Que vocês consigam ter mais lucro e mais tempo também, né? Mais qualidade de vida no empreendimento de vocês, né? E isso pode ser para todo mundo. Então, me ajudem a divulgar. O Chalés Via Verde, né, da Camila, tá na Conservatória, no Rio de Janeiro. A Rebeca, da Pousada Flor do Café, localizada em Ubajara, no Ceará, região da Serra de Ibiapaba. Muito bom, muito bom. Tá, vocês vão escrevendo aqui de onde vocês são, e assim eu vou sabendo também. É muito interessante saber. Você vem de estados completamente diferentes do Brasil. Muito legal. Então, o que vocês vão aprender aqui nessa aula especificamente de hoje? Como criar microtreinamentos semanais de 15 minutos que realmente transformam o atendimento da sua pousada ou do seu hotel. Como que você escolhe temas simples e certeiros, focados nas situações que mais afetam a experiência do hóspede. Como que você estrutura um roteiro rápido para que qualquer líder, seja você, seja se você tem um time de líderes, que esse time consiga conduzir um treinamento, mesmo sem preparo, sem ser do RH, sem ser treinador, sem vir dessa área, né? Sem slides, sem nada, tá? Como que a gente aprende a desenvolver as pessoas com consistência? Como que a gente transforma o dia a dia da operação em oportunidades de aprendizado, então usando os próprios acontecimentos do hotel como base para ensinar? E, por fim, como que você cria uma rotina leve e constante de desenvolvimento que mantém o time ali alinhado e motivado e atento aos detalhes, sem precisar parar a operação para isso, tá? Para dar os treinamentos, porque essa é uma grande dificuldade da hotelaria, né? Como é que eu desenvolvo as pessoas sem tirar as pessoas tanto tempo da operação, porque é uma dificuldade. E aqui, só para esclarecer um ponto. Os treinamentos que são mais longos e que são feitos, né, em geral, com menos frequência, né? Aqui eu estou sugerindo treinamentos semanais de 15 minutos. Esses treinamentos mais longos, em que a gente aborda temas de uma forma mais profunda, mais complexa, eles são fundamentais, eles mudam o mindset, eles são a base e eles precisam também existir, eles são formas de você reciclar e manter as pessoas engajadas dentro do seu hotel. Isso faz muito sentido, mas não são eles que trazem consistência para a sua operação. O que traz consistência para a sua operação é o que eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Então, todo treinamento, todo desenvolvimento tem seu valor, seu propósito e um contexto em que ele se faz importante, tá bom? Então, aqui eu vou dar um formato para vocês que eu sei que é um formato que traz muita transformação, que poucos de vocês aplicam e que está na mão de qualquer um de vocês de aplicar, tá? Então, por isso que eu resolvi basicamente escolher esse tema de hoje. E por que eu considero esse tema tão importante? Gente, eu perdi o paninho que eu limpo o meu óculos aqui. Só estou revirando, tem meia hora. Por que eu acho que eu considero esse tema tão importante? Porque a maioria das pousadas e dos hotéis independentes não treina as suas equipes. E quando treina, faz, assim, uma vez por ano, ou então em momentos de crise, ou então quando teve uma reclamação passo a expressão, muito cabeluda. E aí, qual que é o resultado? É um atendimento que é inconsistente, tem erros que se repetem vezes e vezes sem contas, tem o hóspede que percebe a diferença entre um turno e o outro, sabe, que gosta mais de determinada pessoa do que de outra, que é melhor atendido por um do que por outro, etc. Então, esse tema, ele é tão relevante, principalmente por isso, porque vocês
não treinam em geral, né? Eu tenho feito muitos diagnósticos e a maioria de vocês não treina as equipes. Então, esse é o principal ponto. Mas é também importante esse tema, porque ninguém tem tempo sobrando, né? Ninguém está aí cheio de tempo, nossa, a gente está super tranquilo aqui na operação. É muito raro, né? Isso não acontece. Mas 15 minutos por semana, bem aplicados, podem mudar um time inteiro. E 15 minutos por semana, eu sei que você tem, tá? É questão de você usar o tempo de uma forma mais estratégica. Então, treinamentos curtos, constantes e conectados aí com a sua rotina são muito mais eficazes, eficientes do que esses treinamentos muito longos para padrão de consistência operacional, tá? É disso que a gente está falando. Para mudança de mindset, para desenvolvimento de liderança, etc., aí outros fazem muito sentido em paralelo. Agora, padrão, consistência de atendimento é consistência de desenvolvimento, consistência de treinamento na operação, tá? E por que esse tema eu escolhi trazer esse tema hoje? Porque o cérebro, ele aprende muito com repetição do contexto, não é por quantidade, né? Então, você treinar aos pouquinhos, com exemplos reais do dia a dia, então não precisa ser um treinamento de 3 horas, se for um treinamento de 15 minutos, bem feito, executado, em que a pessoa sai dali sabendo o que ela tem que fazer, é um treinamento extremamente eficiente, tá? Então, é isso que eu queria dar para vocês. Em resumo, pequenos treinamentos aplicados com consistência, com constância, eles criam grandes transformações. O segredo, e é aqui que está a chavinha, o segredo não é você ter mais tempo para treinar, é você usar o tempo que você já tem de uma forma estratégica. E como que vai funcionar, então, a aula de hoje? Primeiro, você vai entender por que a maioria dos treinamentos não funciona e o que faz as pessoas esquecerem tudo que você ensina no dia seguinte. Segundo, depois eu vou te mostrar uma estrutura para você criar microtreinamentos de 15 minutos que realmente mudam o comportamento e podem ser feitos todas as semanas, mesmo com a operação rodando, tá? Terceiro, a gente vai ver exemplos práticos de temas que vocês podem aplicar imediatamente. E, por fim, a gente vai aprender como que a gente transforma o seu time em multiplicadores, né? Então, ensinando você e depois você vai ensinar cada líder ou encarregado a aplicar esses microtreinamentos sem precisar de RH, sem precisar de você, sem precisar de slides, de grandes reuniões, de tirar pessoal da operação, etc, tá? Então, aqui, o grande valor dessa aula é isso. Não só vocês vão aprender a ensinar, que é fundamental, né, a desenvolver as pessoas, como vocês também vão poder ensinar os líderes de vocês a desenvolverem as equipes deles, né? Então, vocês aprendem aqui a criar multiplicadores, né? E é isso que traz muita liberdade para vocês depois na operação, tá? Então, antes de mostrar aqui o como fazer, eu queria que vocês pensassem aqui comigo. Quantas vezes vocês já reuniram a equipe, falaram tudo aquilo que vocês precisavam, como que vocês gostariam que as coisas fossem feitas, e 2, 3 dias depois parece que ninguém tinha ouvido nada, que faltaram um monte de detalhes. Isso acontece praticamente em todas as pousadas e em todos os hotéis, e vou me permitir estender, porque eu também atendo a outras empresas. Acontece em quase todas as empresas, em todos os nichos, tá? E não é falta de vontade, não é falta de dedicação, é falta de método. A maioria dos líderes ensina falando, mas não ensina gerando prática, sabe? A maioria das equipes, eles até entendem, mas eles não incorporam aquilo na prática deles, porque o cérebro, aquilo que você não repete, né, que aquilo que não é praticado, ele esquece, fica esquecido. Então, os treinamentos tradicionais, né, quando eles são aplicados para a operação, eles acabam se tornando distantes da realidade. Tem que fazer sentido para o colaborador querer aplicar, tem que fazer sentido na operação de vocês, tem que ser feito ali
com a realidade e com o operacional que vocês têm, né? Por isso que tem que ser tão aplicável, porque é isso que as pessoas vão absorver e precisa ser exigido também isso deles, né? Então, são 15 minutos que acabam mudando o comportamento, e não pela quantidade, mas pela constância, tá? E é exatamente isso que vocês vão aprender a fazer aqui hoje. Então, vamos lá. Como que vocês estruturam microtreinamentos semanais de 15 minutos para vocês aplicarem já amanhã, tá? Eu vou dar para vocês a técnica que eu utilizo dentro de todos os meus treinamentos. Todas as aulas, todo o desenvolvimento que eu faço, tudo que eu faço tem por base esses 4 E's, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês, que são a lógica do aprendizado, que vocês vão poder aplicar nos mais diversos formatos. Então, o segredo do bom treinamento não é você ter mais tempo, é você ter clareza. Então, os 4 E's são o seguinte, eu vou explicar cada um deles, tá? Mas, em resumo aqui, eles são ensino, exemplo, exercício e exame. Exame é o feedback, né? Você vai praticar ali e dar feedback em real time para a pessoa que está praticando. Esses 4 E's, eles são a base de para qualquer líder conseguir ensinar comportamentos de forma rápida, prática e transformadora para a sua equipe. Então, não adianta você fazer um E só, tem que ser os 4 E's. Os 4 E's são uma estrutura super simples que vai transformar qualquer conversa que vocês tenham aí no dia a dia da operação, você pode transformar no momento de aprendizado se você aplicar esses 4 E's. É o que eu faço, por exemplo, nas minhas mentorias. Tá? Então, com eles, você ensina de uma forma clara, prática e rápida. E o time aprende porque ele entende, ele vê, ele pratica, ele recebe feedback. Ele entende, ele vê acontecendo, ele pratica, ele recebe feedback. Esse é o ciclo, tá? Como eu falei para vocês, dentro da minha mentoria, é a mesma coisa. É exatamente isso que eu faço. Eu ensino como deve ser feito, eu vejo como vocês fizeram, eu simulo situações que a gente pratica ali, seja de feedback, de reuniões, de check-in, de seja do que for, e aí você vai receber feedback sobre a nossa prática. É assim que funciona, tá? Então, para você entender como é que funciona, eu vou te mostrar um exemplo completo, usando um tema que eu acho que é bastante pertinente para todos vocês, para a gente aplicar aqui os 4 E's para vocês verem como é que funciona na prática, tá? O primeiro E é o de ensino. O que quer dizer esse E de ensino? Você vai ensinar o quê? Você vai ensinar o porquê que você está pedindo aquilo, por que aquilo é importante. Vocês já repararam que todas as aulas, vocês já estão aqui comigo há um tempo, toda aula eu começo explicando para quem que é essa aula, por que eu estou fazendo essa aula, por que eu acho que esse tema é relevante, por que ele é importante para vocês. Por quê? Porque se eu não faço isso, talvez vocês não entendam a importância do que eu estou falando para vocês. Então, é muito importante a gente trazer o porquê das coisas. Toda aula eu faço a mesma coisa. Tá? E isso você pode fazer de diferentes formas, né? Aqui nessa aula é o formato que eu encontrei para fazer para vocês, mas pode ser de várias formas, tá? Cada um pode fazer isso da forma que fizer mais sentido para você, mas o importante é, você precisa transmitir para a pessoa o porquê que aquilo é importante e o que você quer que a pessoa faça, o que a pessoa vai aprender ali, tá? Então, o primeiro passo, o primeiro é esse, é de ensino. Você vai ensinar o porquê e o quê. O primeiro passo, então, é esse, é de dar clareza. Então, você vai explicar por que o tema é importante e qual que é o tema, qual que é o comportamento certo esperado. Então, vou dar aqui um exemplo. Como eu falei para vocês, eu vou escolher esse tema, que é boas-vindas que encantam o hóspede, tá? Que eu acho que é um tema que faz sentido para todos vocês, só para a gente pegar aqui de exemplo. Então, nesse primeiro né, que você vai explicar o porquê e o que fazer, você vai... É simples, tá? Não é nada de grandes coisas. Eu aqui estou falando mais porque eu estou explicando para vocês, mas no dia a dia, vocês fazem isso de uma forma mais compacta. Então, num exemplo, você vai falar para eles, olha, gente, hoje a gente vai falar sobre como dar boas-vindas ao hóspede de uma forma encantadora. Então, por que isso é importante? Porque o hóspede, aquilo que ele sente nos primeiros 30 segundos, vai definir o tom ali da estadia dele, né? É a primeira impressão que a gente está causando. E aí vocês podem trazer exemplos e tal.
Então, o que eu quero? Esses já vão direto. O que eu quero que aconteça nas boas-vindas? Gente, é claro e objetivo. Eu quero sorriso, contato visual e o uso do nome do hóspede todas as vezes que vocês forem fazer um check-in. Certo? São 3 coisas. Sorriso, contato visual e nome do hóspede. Combinado? Essas 3 coisas são fundamentais e têm que acontecer em todos os check-ins. Certo? Por que o nome do hóspede? Porque o nome, aí vocês podem trazer explicação, né? Eu sempre já expliquei isso várias vezes aqui para vocês, então acho que nunca é demais. O nome é a primeira palavra que a gente aprende, é a primeira palavra que a gente começa a se entender como seres humanos no mundo. Né? Quem é você? Eu sou Maíra. Quem é você? Né? Eu sou a Camila, eu sou o Pietri, eu sou o José. Aquilo identifica, aquilo conecta com a gente, tá? Então, o nome é a palavra mais importante para qualquer pessoa. É aquele nome que a coloca no mundo como ser humano individual, né? E personalizado, digamos assim. É só aquela pessoa que atende por aquele nome naquele contexto. Né? Então, quando a gente usa, a gente mostra muita atenção e a gente gera conexão com a pessoa. Tá? Então, aqui é o E de ensino. Vocês viram? Eu falei, sei lá, 2 minutos e ainda falei bastante, assim, né? Não precisa ser tanto. Então, deixa eu mostrar para vocês como que eu quero que vocês façam esse check-in, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês aquilo que eu quero ver, que eu quero que vocês implementem aí no dia a dia de vocês na recepção da nossa pousada. Nada fixa mais do que a pessoa visualizar o certo e o errado. Então, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês quiserem fazer só o certo, tudo bem também. Que às vezes gera um pouco de desconforto, né, para algumas pessoas, tudo bem. Mas, se você conseguir, se você tiver a oportunidade de mostrar o certo e o errado, faz mais sentido para a pessoa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos supor que a pessoa chegue, né? E eu falo, e a pessoa acabou de chegar no balcão, eu falo, bom dia, seja bem-vindo. O seu documento, por favor? Isso é uma versão que eu não quero que vocês façam. Agora, tá errado? Não, eu dei bom dia, eu falei, seja bem-vindo, e eu pedi o documento. Mas olhem a diferença. Bom dia, senhor Carlos, tudo bem? Que prazer recebê-lo novamente. Como é que o senhor foi de viagem? Olha a diferença. Né? Então, vocês trazem isso para a equipe, qual transmite mais acolhimento? O que muda na sensação do hóspede? Né? Então, traduzam isso para eles na prática. Tá? Se coloquem mesmo atrás do balcão, simulem que eles sejam os hóspedes. Chega agora para mim, agora você vai fazer o bom dia, tudo bem? Seu documento, por favor. E depois você chegar e falar, e aí você usa o nome do próprio recepcionista, né? Com quem você está ali ensinando. Né? Você fala, bom dia, seu Carlos, tudo bem? Seja super bem-vindo. Você fez boa viagem? Faz tempo que o senhor não vem por aqui, né? Que bom tê-lo aqui novamente. É totalmente diferente, né? Então, o quanto as pessoas conseguem transmitir isso, tá? Então, você fez o de explicar, né, o porquê e o que ele vai ter que fazer. Você deu o segundo que é o de exemplo. Então, se você exemplificou, mostrou para ele como que você quer que seja feito. E aí você vai para o terceiro que é o de exercício. Então, você vai praticar aquele comportamento na prática. Gente, aqui eu estou explicando para vocês o tintim por tintim. Isso aqui, se você fizer na prática, dá 15, 20 minutos. Vocês conseguem ver isso? Faz sentido para vocês? Tá? São 3 coisas para a gente aprender e é tipo assim, é papum. Tá? Show. Então, o terceiro é o de exercício, né? Então, você vai praticar com ele. Olha, então agora vamos trocar, né? Eu fiz de recepcionista, agora você vai ser o recepcionista e eu vou ser o hóspede. Gente, não tá. E aí vocês façam um discurso para a pessoa se sentir à vontade, tá? A gente está aqui praticando, não precisa se sentir desconfortável, pode errar, não tem problema. Esse é o espaço para errar, tá? Esse é o lugar realmente para você tirar suas dúvidas, praticar e tal. Então, não tem problema nenhum. A gente está praticando, a gente está aprendendo, tá? Não é um momento para julgar, é que a gente está se desenvolvendo, todo mundo, tá? Não tem problema nenhum a gente errar. Ficar, às vezes, né, a pessoa fica meio trava, né, um pouco e tal, e tá tudo bem, é normal,
tá? Porque é uma situação meio simulada, né? É um teatro. Então, as pessoas ficam um pouquinho desconfortáveis, mas não interessa. Façam da mesma forma, porque depois, na prática, aquilo vem à tona de uma forma muito mais natural. Quando o hóspede for real, quando a situação for real, essa naturalidade também, igual eu fazendo aqui para vocês, né? Fica meio engessado, fica meio estranho, mas quando o hóspede é de verdade, a coisa flui porque eu sei o que eu tenho que fazer, tá? Então, não fiquem também, considerem essa parte, né, de que é uma simulação. E aí, vocês vão praticar ali, uns 5 minutos de prática é o suficiente, tá? Em 5 minutos de prática para fazer isso, vocês conseguem fazer 3 vezes, concordam? Que a gente acabou de fazer aqui? 3 vezes, é simples. Fazer em 5 minutos, você falar, vou fazer outra vez. Agora, simula que é um hóspede frequente. Você pode até pegar o hóspede. Simula que fulano... Pegue um hóspede. Simula que o senhor... João Oliveira está chegando pela 20ª vez agora com a gente. Ou então simula que é uma família que está chegando depois de uma viagem cansada. E agora simula que é um businessman que está chegando depois de... Sabe assim? Vocês vão simulando várias situações. Vocês podem trazer vários contextos. E aí vai depender da realidade de cada um de vocês, tá? Então, vocês podem fazer esses exemplos também com tipos de hóspedes diferentes. Quanto mais pratica, mais natural fica, tá? Então, a repetição é que vai transformar aquela atitude num hábito. E quando você transforma aquilo num hábito, é só vantagem, gente. Porque o outro recepcionista, que até fazia mais ou menos, começa a ver o outro que faz bem e começa a ver você reconhecendo. O outro recepcionista que você contratou, que não sabe muito bem como fazer... Se você tem um recepcionista ruim, aquele é o exemplo que ele vai ter. Se você tem um recepcionista que faz direito, um check-in, né, bem feito, com boas-vindas genuinamente, é aquilo que ele vai aprender. Então, vale muito a pena. E eu tô falando de 15 minutos aqui por semana, tá? E aí, cada 15 minutos, você vai pegando um tema que faz sentido para você. E a gente já vai falar sobre isso, mas vamos lá. O quarto é de exame. O que é exame? É o feedback. Você vai olhar e você vai fazer uma avaliação sobre aquilo que a pessoa está fazendo. Então, ela acabou de fazer o check-in, acabou de simular ali para você, e aí você vai falar, você vai fechar, digamos assim, o treinamento. Foi excelente, esse sorriso seu transmitiu naturalidade, foi genuíno, eu adorei o seu tom de voz mais calmo, achei que fez toda a diferença. Então, só não esquecer, né? Você usou o nome do hóspede, você olhou no meu olho, mas eu achei que você poderia ter olhado durante um pouco mais de tempo e você personalizou a minha chegada, né? Então, super funcionou, tá? Então, sejam bem assertivos no feedback, tá? E aí, se você achar que tem mais algum ajuste, olha, igual eu falei para vocês, né? Eu achei que você olhou no meu olho pouco tempo, né? Você só deu boas-vindas e depois você já foi para o computador. Vamos tentar outra vez? E aí você vai e você chega outra vez. Oi, tudo bem? E aí você simula tudo outra vez, tá? É a prática que faz a perfeição, gente. Não adianta, tá? É muita prática. Vocês concordam que vocês conseguem fazer isso em 15 minutos? Que é super possível? E vocês concordam que esse momento de chegada, ele é crucial para a experiência do hóspede? E que muitos recepcionistas não usam o nome, não dão boas-vindas com sorriso, não olham nos olhos, não é genuíno, não... Vocês concordam que é difícil a gente ter isso? E você consegue treinar isso em 15 minutos. Tá bom? Licença, Maíra, a Rebeca perguntou uma coisa no chat. Ah, tá. Rebeca, o primeiro é ensino, o terceiro é... Ah, tá. Vou resumir aqui. Essa pergunta veio na hora, Rebeca. Resumo da técnica. Primeiro é ensino, então você vai ensinar o que a pessoa vai fazer. Você vai explicar o propósito e vai ensinar o que ela tem que fazer. O segundo é de exemplo. Você vai mostrar o comportamento que você deseja que ela tenha. O terceiro é de exercício. Então, você vai praticar com a pessoa aquilo que você quer que ela execute na prática, né? No dia a dia. E o quarto é de exame. Você vai dar feedback, você vai analisar aquilo que ela está ali praticando e vai dar um reforço positivo sobre aquilo que ela fez bem e ajustar a rota se for preciso. E aí você pratica novamente se você precisar de ajustar. Fez sentido? Para todo mundo aí? Sim, foi, Rebeca? Show.
Muito bom, nada, imagina. Então, percebam que esse formato, ele cabe em qualquer tema. Desde como atender o hóspede, até como limpar um quarto, até como servir o café, até como resolver uma reclamação, até qualquer coisa que vocês façam. Qual que é o segredo disso? É a especificidade. Então, eu não vou te ensinar todos os padrões da recepção, eu não vou te ensinar todos os padrões de limpeza do quarto. Eu vou te ensinar o boas-vindas, encantador. Eu vou te ensinar o check-out, encantador. Eu vou te ensinar o pedido de avaliação do hóspede no sistema digital. Eu vou te... Sabe? São coisinhas específicas que a pessoa vai focar em uma coisa muito bem feita. Eu sei que vocês têm milhões de coisas, sempre tem. Mas o segredo aqui é essa consistência. Não adianta a gente tentar ensinar tudo para o time, sabe? Em 2, 3 dias, todos os padrões. É importante, sim, é importante passar por todos os padrões, é importante ter esses treinamentos, mas a aplicação deles no dia a dia, ela vem desse tipo de treinamento. De agora você vai fazer isso. Se você fizer esse treinamento de boas-vindas, de check-in, se você fizer bem feito, 15 minutos, aquilo reverbera por meses. E até virar cultura. E é aqui que está a vantagem. Vocês conseguem ver que um check-in, tipo, é um momento, eu falei para vocês 3 coisas aqui. É olho no olho, nome do hóspede, dar um sorriso genuíno. São 3 coisas. Né? Então, a pessoa consegue fixar aquilo, consegue praticar aquilo de uma maneira muito fácil e muito simples, porque não é um mundo de coisas para ela decorar e padrões, né, de frases para falar. São 3 coisas que eu quero que você foque. E aí, obviamente, vocês vão escolher os temas que vocês que fazem sentido para a operação de vocês, né? Que vocês estão com mais dificuldade, digamos assim. Porque eu escolhi aqui esse tema porque eu acho que é uma dificuldade da grande maioria das pousadas e dos hotéis, que é realmente ter um boas-vindas acolhedor, de fato, com olho no olho, que seja genuíno, que, sabe, que conecte, que gere aquela conexão, aquele vínculo com o hóspede nesse momento que é tão importante da chegada dele, né? Que determina muito de como ele vai abraçar tudo depois que vai acontecer, né? Depois da chegada dele. Então, eu escolhi esse tema aqui, mas se o seu check-in já é perfeito, o seu problema é serviço no café da manhã, então vá lá, serviço no café da manhã. Se o seu problema é liberação do quarto, em 15 minutos, tá? Então, escolham os temas que façam sentido, que vocês, né, sintam mais dificuldade na operação de vocês. E aí, eu quero trazer aqui para vocês os maiores erros, os erros comuns ao treinar as equipes hoteleiras que impedem vocês de conseguirem bons resultados, digamos assim, tá? A maioria dos líderes até tenta treinar, mas comete alguns erros que fazem com que esse aprendizado se perca no meio da rotina, tá? E esses erros, eles são sutis e eles acontecem por boa intenção, tá? Mas, como eu disse para vocês, é falta de método. O método eu já dei para vocês. Apliquem os 4 E's, eles são milagrosos, eu aplico há anos e eles fazem muito sentido, tá? E é uma coisa simples para ensinar para vocês a se tornarem multiplicadores, tá? Então, quais são os erros mais comuns que fazem vocês não terem bons resultados envolvendo as pessoas? Um é falar sem mostrar. A grande maioria de vocês explica e não mostra. Vocês não exemplificam o que é para fazer. Não, aí tem que dobrar o papel higiênico desse jeito. Dobrar o papel higiênico como? Vai lá e mostra, vai lá e tira foto, vai lá e faz aquilo ficar visual, pede para a pessoa fazer, né? Dá feedback sobre o que a pessoa fez. É isso que faz a diferença. Você simplesmente falar, a pessoa não está conseguindo. É isso, às vezes para você é óbvio, para a pessoa não é óbvio. Ah, então você tem que atender com um sorriso, tem que falar o nome 3 vezes, tem que... Então faça você, dê um exemplo. Atenda com um sorriso, faça um olho no olho, mostre para a pessoa onde que ela está fazendo errado. Ela precisa ver aquilo acontecendo, na prática, ela precisa viver aquilo
certo. É aqui que está o negócio. Ela precisa viver aquilo acontecendo da forma correta. Ela precisa conseguir fazer da forma correta e você validar aquilo. Tá? Então, muitos de vocês falam só, explicam e, por vezes, explicam de uma forma maravilhosa, super detalhada. Não é suficiente. Tá? O time não ter a chance de ver, de praticar o comportamento, cai muito a aplicabilidade do que você está falando. Tá? As pessoas, elas aprendem de várias formas e você precisa incentivar todas as formas. Não é porque, eu aprendo mais vendo, eu aprendo mais ouvindo. Todo mundo aprende de todas as formas. Então, qual que é o segredo de um bom treinamento? É você estimular todas as formas de aprendizado que a pessoa tem. Tá? Então, a pessoa aprende ouvindo, você explica. A pessoa aprende vendo, você mostra. A pessoa aprende fazendo, então você dá a oportunidade dela de fazer. Tá? É assim que as pessoas aprendem. E é por isso que o treinamento só é completo quando ele tem todos esses S, né? Que permitem a pessoa realmente experienciar todas essas formas de aprendizado. Fez sentido para vocês? Tá? Então, esse é um erro muito comum. Segundo erro é corrigir sem ensinar. Então, vocês dão muito feedback, vocês falam que, olha, assim não pode ser, assim não funciona, a gente precisa aplicar os padrões, chama a atenção por um erro, mas sem mostrar o jeito certo de fazer. Tá? E quando você começa a corrigir, muitas vezes, sem demonstrar, sem praticar, começa a gerar na equipe um sentimento de medo. A pessoa começa a fazer as coisas e a ter medo de errar, porque ela não tem muita clareza do que é para fazer. Ela sabe que ela está fazendo errado, mas ela não sabe direito como que é para fazer. Conseguem ver a diferença? Tá? Então, o papel do líder não é apontar só o que está errado, é mostrar o caminho certo com clareza e com paciência. Inclusive, hoje, vai sair um Reels sobre isso. Gente, está muito legal. Vejam, se não aparecer para vocês, busquem, porque vai sair hoje, né, Bianca? Vai sair hoje. Sai hoje, né? Então, sai hoje um Reels que eu gravei baseado, que fala exatamente isso. Ele é sobre, é uma história real, vocês conhecem o Simon Sinek? Bom. Então, o Simon Sinek, ele é referência, ele é das maiores vozes que fala sobre liderança e gestão no mundo atual. Ele tem alguns best-sellers, assim, o principal dele é o Start with the Why, né? Comece pelo porquê, que certamente vocês já viram aí nas livrarias. É um dos principais livros dele, assim, muito, muito vendido e muito bacana. E aí ele relata um episódio que ele viveu no Four Seasons de Las Vegas com um funcionário que é o Noah. E aí, já dando spoiler aqui do Reels, mas o Noah, ele é um funcionário que trabalha no Four Seasons, vou resumir aqui para vocês. E ele fica encantado com o atendimento do Noah, o Noah, ele tem uma função no bar, né? Ele vende, faz cafés e tal, ele é barista. E aí, ele conversando com o Noah, encantado com o trabalho do Noah, ele veio a saber que o Noah também trabalha em outro hotel. E aí o Noah relata que no Four Seasons ele é um funcionário e no outro hotel que ele trabalha, ele é outro completamente diferente. E a razão que ele atribui a isso é justamente a capacidade de liderança, a habilidade que os líderes têm de liderar a equipe. Em que no Four Seasons ele se sente valorizado, reconhecido, importante, e que no outro ele não se sente assim, portanto ele faz o mínimo suficiente para receber o salário dele no final do mês. E vocês veem que é o mesmo, e é isso que é incrível. Eu tentei passar isso de uma forma mais assertiva possível no Reels, mas enfim, se não ficar, fica aqui a ideia para vocês. É o mesmo funcionário em 2 hotéis diferentes, em que ele brilha, se destaca, faz o hóspede se sentir completamente encantado, e no outro, ele abaixa a cabeça e faz o mínimo possível só para passar despercebido para ganhar o pagamento no final do mês. É o mesmo funcionário. O que muda é a liderança. Então,
Por isso que eu estou falando aqui. Fez sentido para vocês? Tentei resumir aqui um pouco. Então, é isso. Esse papel, né, da liderança de treinar é muito importante. Então, se você fica só apontando o erro, o funcionário ele desmotiva, ele tem medo e ele vai virar esse Noah nesse outro hotel que só abaixa a cabeça e faz tudo para passar despercebido, que ele só não quer chamar atenção. Tá? O que você não quer isso? Não é isso que você quer. Você quer aquele funcionário que brilha, que quer se destacar, que quer dar um show. É esse que a gente quer. Tá? E isso está na mão de vocês. Piet, show as explicações. Obrigada. Ontem eu fui mostrar para uma colaboradora um ponto crítico do vaso sanitário na hora da limpeza e alguns outros ajustes de vistoria da unidade de hospedagem para o check-in e ela ficou bem indisposta. Eu compreendi que pode ter sido no momento errado, mas formatação sempre foi nas orientações. Ah, legal. Raquel, qual é o nome do filme? Não é filme. É um Reels que vai sair hoje. A Bianca já me confirmou aqui. Eu gravei ele há uns dias e foi para minha equipe editar e a previsão é que ele saia hoje no Instagram. No meu Instagram, tá? O nome da pessoa que contou essa história, né? Que eu depois uso para explicar isso para vocês, é Simon Sinek. Eu vou escrever aqui para vocês. Aliás, se vocês não seguirem, podem seguir, porque ele é incrível, muito maravilhoso. Tá, então é isso. Esse é o segundo erro, corrigir sem ensinar. O terceiro erro... Pietra, desculpa, eu li aqui a sua coisa, só não comentei. Experimente da próxima vez aplicar esses 4 E's. E aí você me conta como é que foi, tá? Você vai ver como faz diferença quando o colaborador vê você fazendo, vê você validando, aquilo faz muito mais sentido para ele. Tá? Então, experimenta e depois você me conta. Os 4 E's, gente, é mágica. Sério, é mágica. O terceiro erro é treinar só quando tem problema. Treinamento, gente, não é punição. Quando o treinamento só acontece quando existe uma reclamação grave, o time acaba associando o treinamento a uma punição, a levar uma bronca, digamos assim. Aquilo deu muito errado, então agora a gente vai ter treinamento disso. Tá? O treinamento, ele é desenvolvimento, ele é uma coisa gostosa, é positiva, é para você se tornar melhor. Não é para a gente sair da crise, tá? Deixa eu só fechar o negócio, fazendo barulho aqui. O quarto erro é vocês focarem na teoria e deixarem a prática de lado. Deixa eu só fechar aqui, tem mais coisas fazendo barulho, acho que agora foi. Então, assim, falar sobre gentileza, sobre empatia, sobre hospitalidade é muito bacana, mas se o time não vê como que isso se traduz na prática, na ação, ele não consegue mudar o comportamento. Né? Então, o cérebro, ele precisa de imagem, de exemplo e de repetição. Imagem, exemplo, repetição. Por isso os 4 E's funcionam tão bem. Tá? Então, nada de teoria, tudo na prática. O quinto erro é achar que ensinar, e esse é o maior erro de vocês, é achar que ensinar é tarefa do RH. Principalmente em pousadas e hotéis pequenos, os donos e os líderes pensam muito assim, né? Como a gente não tem RH, a gente não consegue treinar. Como a gente não tem RH, a gente não tem desenvolvimento consistente da equipe. Aí a gente faz, sei lá, um treinamento por ano. Quem forma, quem desenvolve o time é a liderança. Esse é o principal papel do líder, é desenvolver pessoas. E aí existem várias formas de desenvolver e uma delas é treinamento. Então, é papel da liderança, tá? Então, cada conversa que você tem é uma oportunidade de você treinar. Como eu falei para vocês, seja no café, na troca de turno, no atendimento a um hóspede, na reclamação, na piscina. Tem vários exemplos, tá? O RH, ele tem um papel muito importante,
mas é um papel, quando ele existe, ele é um papel de apoio, de suporte. Mas quem cria a cultura, quem vive a cultura, quem desenvolve as pessoas, é quem está presente ali no dia a dia. Essa função você não pode e não deve delegar para o RH, exista ele ou não, tá bom? A função do RH, ela é fundamental, empresas grandes precisam, eles desempenham um papel primordial na cultura, no desenvolvimento das pessoas, sim, é verdade, mas o desenvolvimento consistente delas, a responsabilidade dele é sua. Até porque quem solicita o desenvolvimento para o RH é você. Então, é isso, não deleguem a função. É igual, vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês têm filhos, mas é igual você delegar a responsabilidade de educar os seus filhos para a escola. É a mesma coisa. Tem um papel fundamental? Fundamental. É primordial? É primordial, mas a responsabilidade de educar seus filhos continua sendo sua. Concorda? Então, é isso. Tá? O RH é o mesmo papel. Eles são um suporte, eles são uma parceria enorme, mas a responsabilidade ela continua sendo sua de desenvolver seu time. Tá? A maior falha assim no treinamento não é falta de vontade, né? Então é realmente vocês não terem a clareza de como aplicar isso na prática. Então fica aí os 4 E's que eu acho que funciona super bem. Então quando o líder ele fala com intenção, quando ele mostra o exemplo, quando ele reforça essa constância, o time ele aprende de verdade, tá? Então como que você aplica esses 4 E's agora na rotina semanal? O segredo desses microtreinamentos, como eu falei para vocês, não é em ter mais tempo, é em criar esse ritmo na operação. É treinar pouco e com frequência. Isso gera mais transformação e mais cultura de desenvolvimento para vocês, tá? Então, com os 4 E's, você precisa só reservar 15 minutos por semana para você conseguir manter o seu time aprendendo, corrigindo, evoluindo junto toda semana. Não é gostoso vocês pensarem que se vocês aplicarem isso 15 minutos por semana, a cada semana seu time está um pouco melhor? Não dá um alívio? Do que você ficar pensando que, nossa, agora só tem desenvolvimento daqui a um ano. Até lá a gente vai tapando buraco, vai remendando, vai solucionando. Não, você pode desenvolver. E se você fizer isso, eu garanto para você, a cada semana seu time está melhor. De fato, na prática, tá? Então, como que você aplica isso na rotina semanal? Vamos lá. Primeiro, você escolhe o momento certo da semana, que não precisa marcar reunião, não precisa ser um grande evento, como eu falei para vocês, é para ser simples, é para ser aplicável. Então, basta você aproveitar o momento em que a equipe já está junta. Nossa, Maíra, mas que momento é esse? Início de turno, troca de turno, ali com a equipe em pé mesmo. Então, tipo, baixa temporada, tá em tempo morto na recepção, tá? É esse o momento, tá? Encerramento do dia, enfim. Escolha um momento que faça sentido para vocês. Então, o primeiro momento é esse. Escolhe o momento da semana que faça sentido. Uma dica que eu acho interessante é você escolher esse mesmo momento semanalmente, porque aí você cria esse senso de ritual, sabe? Que a pessoa já espera aquilo toda semana, toda segunda, sei lá, depois do almoço, toda segunda na troca de turno, todo domingo, não sei o que lá. Sei lá, escolha uma data que crie essa expectativa e esse senso de ritual e de frequência, tá? Então, 1 é isso, escolha o momento. 2, planeje o tema com antecedência, então, para não ser esse estresse de, nossa, e agora eu vou treinar o quê? Agora as pessoas já estão esperando. Cria um calendário, gente, chat GPT, joga no chat. Gente, eu queria 20 temas para treinar no próximo. E aí você seleciona o que faz sentido, se adapta, tá? Aqui nesse passo de planeje o tema com antecedência, uma dica é: não espere o problema acontecer. Defina um tema simples por semana que seja importante, que seja ligado às situações reais do hotel. Então, como eu falei para vocês, como atender com calma, mesmo quando o hotel está cheio. Inclusive, isso é um tema legal, hein? Que da última vez eu fiquei conversando com o Pietri sobre isso. Vou só fazer
abrir aqui um pouquinho para vocês, que a gente falou muito sobre treinamentos de qualidade, a qualidade ali de um dos luxos, né? A gente falou de luxo, o que é o luxo, né, moderno. E um dos luxos é fazer as coisas com tempo, sem pressa, sem correria. E um dos exemplos que eu dei, que todos vocês podem aplicar, é fazer um check-in sem pressa, né? Em que o hóspede se sinta realmente ali relaxado, bem-vindo, acolhido, sentindo que ele se desacelerou. E aí, uma das questões que surgiram foi essa: nossa, mas como que a gente faz isso numa operação que está frenética, né? Que tem um monte de gente chegando, tem gente esperando. Tarará. E aí, eu vou trazer aqui uma analogia para vocês, tá? Que foi a mesma que eu dei para o Pietro, que a gente ficou conversando no final da aula, né, Pietro? Quando vocês, por exemplo, vão a um médico, e aí o médico atrasa 20 minutos, meia hora, e você fica esperando. É gostoso esperar? Não é. É desagradável. Você fica chateado? Você fica. Só que, o que é melhor? Você, depois de esperar 20 minutos, meia hora que seja, você entrar e ter a sua consulta com calma, que você se sente bem-vindo, você sente que o médico está te ouvindo, que ele quer realmente entender o que aconteceu com você, vai perguntar sobre todas as suas queixas, sobre toda a sua vida, sobre tudo que está acontecendo com você. Você vai sair dali se sentindo realmente ouvido, acolhido, que ele realmente entendeu o seu problema, do que você não atrasou 20 ou 30 minutos, né? Só que aí ele chegou lá e, para não atrasar, o que ele fez? Ah, então tá bom. Qual que é a sua queixa? E aí faz uma consulta ali meio correndo. O que você prefere? O que faz você sair da consulta satisfeito? Gente, você não prefere esperar mais um pouco e ter a sua consulta? É isso, todo mundo é assim. O check-in é a mesma coisa, tá? Então, qual que é o segredo? O segredo para não ter hóspedes insatisfeitos não é atender todo mundo correndo, não. É exatamente o contrário. É atender todo mundo. Aquele que esperou, ele vai ter mais atenção, ele vai ter mais tempo, ele vai ter mais... É aqui que está o segredo, não é atender todo mundo correndo. E aqui, gente, aí você fala, nossa, Meira, mas você veio de redes de luxo, né? Você tinha 5 recepcionistas no balcão e etc. A gente aqui não tem essa estrutura. E 5 recepcionistas dão conta de grupo de 70 pessoas? E dão conta de grupo de 150 pessoas? Gente, a situação é a mesma. A situação é a mesma. Tá? É proporcional. Se você tem mais pessoas, você tem mais quartos. Você tem mais gente chegando. É proporcional. Qual que é o segredo? É dar atenção para todos. Todos. Fazer com que todos se sintam bem-vindos, com que todos se sintam genuinamente, naquele momento ali, o outro está esperando lá atrás. Mas naquele momento que eu estou ali com você, eu estou ali com você. É isso que faz valer. E na hora que chegar a sua vez, eu vou estar ali com você naquele momento. É isso que acaba com a reclamação. Se você começa a atender todo mundo correndo, sem sorriso, sem boas-vindas, sem não sei o que lá, são 50 pessoas insatisfeitas. Que você fez check-in super rápido e estão 50 insatisfeitos. Vocês entendem a lógica? Não é começar a correr porque o hóspede está esperando. Deixa ele esperar, tá tudo bem. Você pode fazer, você pode oferecer outro serviço, você pode dar check-in e fazer boas-vindas, drink de boas-vindas, oferecer para sentar, oferecer para guardar as malas, oferecer para fazer o check-in daqui a pouco, vai visitar o hotel, vai ver a piscina, vai ver o restaurante. Você tem 1 milhão de coisas para fazer. Agora, não faz correndo. Uma dica, não faça correndo. Tá? Então, é isso. Eu nem lembro por que eu comecei a falar disso, gente. Por que eu comecei a falar disso, meu Deus? Me desviei aqui, peraí. E aí, já sei. A gente estava falando de planejar o tema com antecedência, e aí eu dei um dos exemplos de tema que eu falei para vocês, é como atender com calma, mesmo quando o hotel está cheio, tá? Então, por exemplo, um tema para vocês abordarem num treinamento desses de 15 minutos. Outros exemplos, como lidar com um pedido fora do horário. Como dar boas-vindas usando o nome do hóspede sempre. Como se despedir de uma forma memorável. Enfim, 1000 comos que vocês podem sempre criar, tá? E aí, obviamente, você pode pegar situações que tenham acontecido naquela semana, situações que tenham acontecido no mês passado e trazer aquilo como tema, obviamente, tá? Então, essa é a segunda dica. Então, a primeira
escolha o momento certo. Segunda, planeje o tema com antecedência. Terceira, envolva os líderes do setor, se você tiver líderes nos setores, tá? Mesmo que você conduza os treinamentos inicialmente, como eu mostrei para vocês, vocês mesmos podem fazer, se você tiver um time de líderes, o ideal é que eles estejam envolvidos para que eles comecem a tocar isso sem você, para que você tenha mais liberdade, tá? E assim o hotel inteiro consegue aprender meio que em rede, né? Você cria multiplicadores. Tá, então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, crie um registro simples, só para você ter registro de que temas você já abordou, que temas você ainda quer abordar, que temas valem a pena serem revistos, tá? Então, crie um registro ali desses treinamentos, né? Que pode ser uma planilha, um caderno, enfim, o que for mais simples para você. E 5, reforce ao longo da semana. Então, se você sabe que o treinamento da semana foi de boas-vindas, então treine o seu olhar para analisar as boas-vindas, né? Os check-ins. Então, ali, aquele é o foco da semana. Então, a pessoa já sabe, o time já sabe que você vai estar de olho naquela semana, tá? Então, e aí você vai dando feedback, você vai ajustando, você vai elogiando, você vai reconhecendo, e é assim que as coisas vão ganhando forma no dia a dia, né? E sendo implementadas mesmo na prática, tá? Então, basicamente é isso. Escolha um tema único, programe os 15 minutos lá fixos seus por semana, prepare o seu microtreinamento usando os 4 S, registre esse tema e observe e reforce durante a semana, tá? Então, não fique esperando você ter uma estrutura enorme para treinar, para desenvolver as pessoas, porque isso, o seu turnover fica enorme, a satisfação dos hóspedes é baixa. Então, não fique esperando você ter uma estrutura grande para começar isso. Isso começa pequeno, tá? Então, ensinar 15 minutos por semana é muito melhor do que você não ensinar nunca, do que você ensinar uma vez por ano, tá? É isso. O que começa como um treinamento ali, né, quinzenal, daqui a pouco vira rotina, vocês vão ver. Você começa esse treinamento de boas-vindas, por exemplo, que eu estava falando para vocês, se você começa a ter esse treinamento e a cobrar isso, daqui a 6 meses, o próximo que entra, ele já faz daquele jeito, ele nem sabe por que ele faz daquele jeito. Mas é assim que se faz aqui, entende? Por que as redes de luxo têm tanto sucesso? Porque a pessoa que entra, ela já absorve o negócio e já está andando, entendeu? Ela não sabe como que é fazer ruim, fazer mal feito. Porque todo mundo já faz bem feito. Aquele é o jeito que ela aprende a fazer. Entende a diferença? Então, quando começa esse ciclo positivo de é assim que se faz bem e todo mundo aqui faz assim, você meio que blinda a sua pousada e o seu hotel desses comportamentos tóxicos, ruins, com pouca produtividade, pouca satisfação, tá? Fez sentido aí para vocês? Rebeca, vão receber, vai ter resuminho. Muito bom. Ó, e no resumo, bom. No resumo, eu vou dar mais alguns exemplos de temas para vocês, tá? Mas como eu falei para vocês, eu já não lembro quantos temas que eu coloquei no resumo, mas acho que foram uns 20. Agora eu não lembro direito, gente. Mas eu dei vários temas de exemplo para vocês. E assim, acabaram os temas, ou você não está sabendo muito bem que tem chat, gente. O chat GPT para essas coisas, ele é incrível. Usem e abusem, tá? Esses vão adaptando. Então, tem vários temas para vocês aplicarem, tá? Então, resumo aqui da aula. Hoje você aprendeu que treinar não é sobre tempo, é sobre método. E que o segredo para você melhorar o atendimento da sua pousada está em você ensinar um pouquinho toda semana, de uma forma prática e constante, com consistência. Tá? A gente viu para isso o método dos 4 E's, que é você ensinar, dar exemplo, fazer exercício e fazer o exame. Tá? Isso transforma qualquer momento em treinamento. Pode ser 1 a 1, pode ser na prática da recepção, pode ser no café da manhã, tá? Então, você ensina o porquê, mostra o comportamento, faz ele praticar e dá feedback. Não tem erro. E a gente também viu que o aprendizado, ele acontece quando a equipe, ela entende
ela vê, ela pratica e ela recebe reconhecimento. Não pula em nenhuma parte. Todas elas são fundamentais. As 4 precisam acontecer. Então, 15 minutos por semana, bem aplicados, pode mudar a cultura de todo o atendimento do seu hotel de verdade, tá? Treinar é você cuidar da alma do seu negócio. Porque o que o hóspede sente, ele começa na forma que o seu time é guiado e é reconhecido. Então, treinar é assim, é isso, é a alma mesmo. É você estar treinando e você estar construindo. É igual quando você fosse criar um filho, né? Aquilo que você ensina, aquela dedicação que você tem para treinar, para desenvolver, para conversar, para explicar, é a mesma coisa, é como se você estivesse fazendo isso para o seu negócio, tá? É fundamental que seja feito. Então, não precisa de RH para treinar, precisa de intenção e de presença, tá? O seu papel como líder, ele é sim ensinar, ele é inspirar, repetir quantas vezes forem necessárias, com paciência, com exemplo, com propósito. Tá? Então, cada micro treinamento desses é uma sementinha que vocês estão ali plantando, tá? Hoje você ensina um sorriso, amanhã você ensina um gesto de gentileza, depois você ensina como resolver uma reclamação, e em pouco tempo você vai ver que a sua equipe vai estar colhendo uma nova fase de servir, uma nova forma de servir no seu hotel, tá? Liderar é sobre desenvolver as pessoas, e formar as pessoas é o que vai transformar o seu hotel num lugar inesquecível, e é o que vai te dar liberdade, que é o que eu vendo dentro da My Hotels Academy, tá? Enquanto você não treina seu time, enquanto você não tem time formado, você nunca vai ter liberdade, você nunca vai ter paz, e você nunca vai ter o lucro que você poderia ter, tá bom? Então é isso, agora é com vocês, escolham o primeiro tema de vocês, programem 15 minutos e apliquem o método dos 4 E's, que é valioso, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Eu vejo vocês na próxima aula, quarta-feira, às 11 da manhã. E eu vou abrir agora para quem tiver dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa, eu dou agora aqui uns minutinhos para a gente trocar um pouquinho. E queria saber de vocês, quem quiser se expressar e destravar aí o microfone, me contar o que vocês acharam da aula. Oi, Oi, Pietri. Maíra, é sempre fundamental, né, o seu olhar clínico sobre os treinamentos, e é isso que você falou, constante. Pelos estudos, né, científicos, falam que as pessoas, em um treinamento, elas têm atenção no máximo por 30 minutos. Acho que a gente deve ir além. Acho que de 15 em 15 minutos, numa porção de dias, seja o suficiente mesmo, porque tudo tão corrido, as pessoas não conseguem se concentrar. Eu tenho notado colaboradores, né, com muita pouca memória, né, e a gente tem que fazer listas, verbalizar, treinar no momento certo, senão a condução não passa a não ser assertiva, né? Aí reverte. Mas tudo muito bom. A aula maravilhosa sua. Obrigada, Pietri, obrigada. E é verdade isso que você falou. Tem vários estudos, tá? E às vezes eles abordam as coisas de uma forma diferente. Tem estudos que mostram que a gente tem uma capacidade máxima de reter atenção por 1h30, tem estudos que falam de 40 minutos. Então, assim, tem algumas variações, mas assim, gente, na hotelaria, 15 minutos por temas específicos, é isso, porque imagine, se vocês tiverem que aprender, fixar uma coisa em 15 minutos, gente, é 15 minutos. É muito prático, sabe? E encaixa no dia a dia, encaixa na operação, então é muito bacana. Eu adoro treinamentos de 15 minutos. Bianca, deixa eu pedir para você, coloca aqui o link, o resumo para as pessoas, antes que eu esqueça. Aí, foi o resumo. Baixem, tá, gente? Porque esse resumo só fica disponível aqui no chat. Quando acabar, acabou, tá? Então, baixem aqui que eu só disponibilizo realmente para quem participa da aula. Muito bom. Rebeca, você gostou da aula? Pode desmutar aí, gente, para conversar comigo?
Oi, Pietri, pode falar. Maíra, eu fiz um comentário e demais aí, né? Eu fiz um comentário sobre o momento certo de falar com a colaboradora, né? Na verdade, eu Aham, fiz o exemplo, sim. Fui lá no vaso sanitário e higienizei na frente da colaboradora aham, e falando de uma forma tranquila, aham. calma, educada. E mesmo assim, a colaboradora ficou indisposta por causa das atividades, muitas que ocorrem no ambiente da hospedagem, né? Então, Tá. eu entendi que pode ter sido o momento errado, então pode ter sido um erro Às vezes meu. não é o momento, e aqui fica uma dica para vocês. Quando são temas muito delicados, que vocês sentem que pode, a pessoa pode receber aquilo como ofensivo em algum momento, fica uma dica aqui, façam em grupo. Sabe? Não peguem aquela situação específica. Aquilo vai servir para quem está ouvindo, sabe? Então, reúnam todo o time. Gente, eu queria só rever aqui com vocês um ponto que às vezes tem acontecido. E aí, quem sabe, quem fez, sabe que fez. Você não precisa chamar aquela pessoa específica, tá? Então, chama, olha, queria chamar atenção porque tem acontecido algumas vezes, a gente tem reparado, então eu queria só reforçar com vocês que o vaso, a gente limpa assim, vamos reunir aqui no quarto para mostrar para vocês? E aí você junta todo mundo, entende? Não fica uma coisa pessoal, você passa a mensagem, absorve quem precisa absorver, revê quem precisa rever também, e fica suave, sabe? Perfeito. E Tá? tem algo mais. E detrimento a isso, olha o que gera num colaborador. Hoje a colaboradora falou que está passando mal, que não virá É isso. porque, né? Então, É isso. gera. Aí eu tenho que substituir, né? Usar um plano B, né? Pegar na lista de outros colaboradores. Então, gera tudo isso. Gente, é impressionante, né? Nossa, excelente exemplo esse que você trouxe. Você vê, ela com certeza, se, assim, enfim, né? A gente não pode, mas assim, grandes chances dela não ter vindo trabalhar porque ela ficou indisposta. E não é por maldade, não é por nada, porque aquilo mexe mesmo com a pessoa. A pessoa fica triste, a pessoa fica desmotivada. A gente acorda se arrastando para ir trabalhar quando você recebe um feedback que você não gostou, que não te caiu bem. Por isso que tem que ter muito tato, tem que ter muita ferramenta, tem que ter muito método para fazer essas coisas de uma forma muito assertiva, porque não é fácil gerir pessoas, essa é a grande dificuldade. Tá? Então, é isso, né? Já é o suficiente para ela não vir trabalhar. E você vê, o Pietro é super cuidadoso, mas aquilo para ela teve um peso muito grande e ela não soube lidar. Então, a gente também entender o colaborador, saber em que momento fazer, como gerar o mínimo de atrito possível e, ao mesmo tempo, falar o que a gente precisa falar, porque senão também é um negócio que tem que dar resultado, né, gente? Então, assim, muito, muito boa essa sua contribuição, Pedro. Acho que vale para todos. Pode falar. Mais uma questão, essa colaboradora é quase PCD, né? A gente está tomando muito, a gente está adaptado a ter colaboradores PCD, né? Pessoa com deficiência, e pode ser de várias naturezas, né? Deficiência física, deficiência cognitiva, deficiência visual. Então, a gente fez um treinamento de Aspro Black, acho que é uma pessoa do Rio de Janeiro, falando sobre tudo isso, os PCDs nas unidades, nos meios de hospedagem. E, por incrível que pareça, o PCD, ele é muito fiel, às vezes ele é como os evangélicos também para trabalhar, né? Então, a gente precisa valorizar muito os PCDs, e a abordagem ela é diferenciada. Então, a gente tem que se preparar até para isso, né? Vai um tema para uma aula seria como lidar com os colaboradores PCDs. Olha, tá aí uma sugestão bacana. Léo, gostei. Muito bom, obrigada. Para o ambiente de turismo, né? Para o ambiente de turismo, né? Total. Dos meios de Gente, hospedagem. vocês gostaram? Tem uma pessoa nova, consultoria Ramalho. Como você chama? Tudo bem, Maíra, Fabiana? Oi, Fabiana. Primeira vez aqui, gostei bastante, viu? Muito enriquecedor. Pode falar. Gostou? Eu ia te perguntar isso, Gostei. gostou? Gostei bastante.
estou na hotelaria há mais de 20 anos, então, assim, a gente está sempre se atualizando, renovando, mas o desafio maior é a gestão de pessoas. Então, acho super importante, eu acho que depois da pandemia as pessoas mudaram bastante de comportamento, então a gente tem que ter mais cuidado, tanto para cobrar, quanto, enfim, hoje está bem diferente. Embora esteja aqui em São Paulo, na Paulista, a gente acha que tem facilidade, mas não tem. Da mesma forma, eu também presto consultoria para hotéis do interior, então tem dificuldade com essa parte, né, de contratar, treinar, acompanhar, e tá tudo muito parecido, né? Eu sinto que as pessoas estão um pouquinho, assim, precisando de mais carinho, não adianta. Não tem outro caminho. Você sabe que, assim, ficou mais difícil, digamos assim, para a liderança ficou mais difícil, né? Para donos e líderes ficou mais difícil no sentido de as pessoas estão mais exigentes. Hoje em dia, ninguém se contenta com uma má liderança, ninguém se contenta em não ser reconhecido, ninguém se contenta em não receber feedback. Hoje em dia, eles são muito mais exigentes. Eu confesso que eu acho isso ótimo, tá? Eu sei que fica mais difícil para a gente no dia a dia, mas eu acho que isso nos obriga também a dar o próximo passo, porque hoje a gente começa a ter lideranças muito mais humanas, muito mais conscientes, muito mais atentas às necessidades das pessoas que antes, né? Até na minha geração, quando eu comecei, na geração dos meus pais, dos pais de vocês, quando começaram a trabalhar, era muito de tipo, ninguém tinha voz, né? Você ia lá, fazia o que você tinha que fazer, engolia o que tinha que engolir e pronto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você é assim, você está na rua no mês que vem, porque não tem jeito. Fecha o negócio se você é dono. Então, assim, você tem que entregar um resultado, porque você precisa entregar esse resultado e você não pode deixar que a equipe esqueça desse detalhe. É importante fazer com bastante consistência e tudo mais, mas também entregando o resultado, né? Então, é um desafio para a gente. É um desafio enorme. Passa muito, eu acho, por a gente ter consciência de que as necessidades mudaram e a gente precisa aprender a atender essas novas necessidades das pessoas. E as gerações também. Elas não existiam. O quê? A gente tem, da mesma forma que o público, os nossos hóspedes hoje, eu tenho do mais velho ao mais novo, os nossos colaboradores também, eu tenho do mais velho ao mais novo, e cada um é de uma forma, a gente não consegue fazer igual para todo mundo, porque a forma de compreender é diferente, a forma da dinâmica é diferente. Exatamente, exatamente. Então, a gente aprender também a olhar para eles têm diferentes necessidades, como é que a gente atende essas diferentes necessidades. E, gente, assim, igual quando a gente casa, né? Eu não sei se vocês são casados ou não, mas a gente casa naquele momento. Por que a gente casa? Porque aquela pessoa, naquele momento de vida, atende a todas as necessidades que a gente tem. Vamos falar de uma forma meio empresarial e meio fria? É isso, aquela pessoa, ela atende a toda a necessidade que você tem de amor, de carinho, de segurança, de tudo que se você sonhou, a pessoa atende naquele momento. A questão é, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando tiver filhos, quando tiver... As suas necessidades mudaram. Se aquela pessoa não continuar atendendo aquelas suas necessidades, você, de repente, começa a cogitar outras possibilidades. Gente, é assim tudo na vida. As coisas são dinâmicas, né? Então, hoje, a gente está vivendo uma situação no mercado de trabalho que é muitos líderes seguem agindo como se as pessoas tivessem as mesmas necessidades que elas tinham há 10, 15 anos atrás, e as necessidades mudaram. Hoje em dia, quem não se adapta nunca vai ter pessoas trabalhando com consistência. Sempre você vai ter uma rotatividade alta enquanto você não entender que as necessidades mudaram, e quem precisa mudar é você, as pessoas não vão mudar. As pessoas ficam falando, a geração agora não vai trabalhar, a geração agora não é comprometida, a geração... Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a geração agora é uma geração que não se sujeita mais àquilo que a gente se sujeitava. Ninguém quer trabalhar 14 horas por dia e não receber por isso. Ninguém quer trabalhar 14 por dia e ser aplaudido no final e achar isso legal. Ninguém acha legal. Ninguém quer trabalhar não sei quanto tempo e não ser promovido, e não ser reconhecido, não receber feedback do que está fazendo errado. As pessoas não toleram mais isso. Então, assim, o problema não são as pessoas, o problema é a liderança.
O problema é a liderança. As pessoas não sabem liderar, porque a gente vira líder do dia para a noite. Essa que é a realidade, né? Então, tem muita dificuldade nesse ajuste, né, de comunicação e de desenvolvimento, né? As pessoas hoje é isso, elas têm outras demandas. Então, é muito importante a gente aprender a olhar para isso. Não adianta ficar reclamando, porque a reclamação não vai mudar nada, não vai levar a lugar nenhum, não vai trazer melhores resultados, não vai fazer você ter mais lucro, nem mais liberdade. Né? O que vai fazer você ter mais lucro e mais liberdade é você se tornar um líder diferente e realmente aprender que você depende das pessoas, então você precisa atender as necessidades das pessoas para que elas queiram trabalhar para você e dar o melhor, né, delas dentro da sua propriedade. E assim, eu não vejo outro caminho. Sinceramente, não vejo outro jeito. Gente, se vocês pararem para pensar, os hóspedes são pessoas, os funcionários são pessoas, os acionistas são pessoas, os fornecedores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende nada de negócios. Não adianta você fazer uma planilha maravilhosa, uns processos, não sei o quê. Quem vai executar são as pessoas. Se você não aprende a lidar com pessoas, não tem como. Não tem como. Fazendo um adendo a isso, sobre essa questão de treinamento, que hoje em dia as pessoas já não são bem treinadas, ou não têm uma recepção muito boa em relação aos seus superiores, né? Eu, em paralelo à pousada, eu sou arquiteta, eu trabalhava no escritório, que eu saí, inclusive, esse ano, e a razão que eu saí foi exatamente por isso. Então, eu não tinha liderança, não tinha treinamento, não tinha feedback, eu só tinha cobranças. Que não só a mim, né, toda a equipe. Então, era uma coisa que me deixava muito insatisfeita, que é ótimo eu passar para o meu negócio, né? Porque se a gente não tem motivação, é só ser cobrado por uma coisa que é isso que você explicou, inclusive, na aula, a pessoa não sabe o que é, se não mostra na prática, não fica claro que cada cabeça funciona de uma forma. Então, se você não faz, não explica, não mostra, é uma coisa que... E foi ótima a aula que destaca todos os pontos e deixa bem claro o passo a passo, né? Porque às vezes também a gente fala, não, tem que fazer isso, mas não sabe como. Então, isso foi muito bom da aula para mostrar esse caminho de como conseguir isso e num tempo super curto, que é isso, não é que falta tempo, não vai faltar 15 minutos por semana para cada pessoa, né? É só uma organização que o ChatGPT, inclusive, pode ajudar, como você falou, até na organização do tempo e praticar. Eu achei ótimo, foi muito bom. Muito bom, obrigada, Camila. É exatamente isso. Tem uma estatística, Camila, que mostra exatamente isso. É uma estatística da Harvard Business Review, que eles trazem que mais de 70% das pessoas trocam de emprego por causa da liderança. Igual você faz parte dessa estatística, né, de 70% das pessoas, é a grande maioria. Às vezes, a pessoa está numa empresa incrível, com valores que ela se identifica e tudo e tal, mas se o seu líder é ruim, você sai. Exatamente. Não adianta, a empresa pode ser maravilhosa, se o seu líder direto é ruim, gente, já era. Não adianta, você pode estar na melhor empresa do planeta, não adianta, sabe? E o contrário também é verdade, tá? Que eu tenho vários mentorados assim, que a empresa é mais ou menos, a coisa não anda muito bem, tem comportamentos que não são tão legais lá dentro, mas o meu líder direto é incrível, meu líder direto é maravilhoso, pronto, é isso, sabe? Então, sejam essas pessoas, e assim, eu sempre falo, a liderança, ela não é um dom, né? Ela não é uma coisa que, nasci assim, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos, como qualquer outra. Se a gente resolver tocar piano, talvez a Camila tenha mais facilidade que eu. Mas se eu estudar e a Camila não, eventualmente eu vou tocar melhor que a Camila, vocês concordam? Não tem como, gente, é a mesma coisa. A liderança, ela não é dom, ela é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida como qualquer outra habilidade. Então, se você quer realmente, para vocês todos que estão aqui, né, que vivem disso profissionalmente, outro dia teve uma menina que me mandou uma mensagem
ela está se formando agora na escola que eu estudei, né? Que é a segunda melhor faculdade do mundo. E a gente está meio de gestão hoteleira, né? E aí a gente está meio nessa parceria e tal, e ela ficou sabendo através da mãe dela, e ela me mandou mensagem: Maíra, se pudesse me dar um conselho, o que você faria? Que eu queria fazer uma trajetória semelhante à sua. Eu falei, cara, quer um conselho? Tenha mentores e aprenda a liderar de uma forma profissional. Mesmo conselho estou passando para vocês. Se vocês vivem disso. Eu não estou falando que precisa ser comigo aqui, não, tá? Não estou vendendo nada para ninguém, não. De verdade mesmo. É o que eu falaria para minha filha, foi o que eu falei para ela no áudio. Eu falei, cara, eu estou te falando o que eu falaria para minha filha. Tenha mentores. Se você quer acelerar seus resultados, tenha mentores e aprenda a liderar de uma forma estratégica, de uma forma realmente profissional. Porque você pode chegar lá? Você pode, mas aquilo que você vai fazer em 20 anos, você podia fazer em 2. É isso, sabe? E talvez é isso, sozinho você pode chegar ou pode não chegar, mas que o seu caminho vai ser muito mais longo, isso é uma certeza que eu tenho. Não tem outro jeito. Então é isso, gente. Não sei quem mais quer. Hugo tá aqui pela primeira vez, né, Hugo? Você tá aí? Hugo, acho que eu não conheço. A Rebeca falou, quem mais? Eli Raquel já estava para participar há um tempo, não foi, Eli? Oi, Mai, tudo bom? Tudo bom? Que aula incrível! Eu cheguei um pouco atrasada, mas o que eu pude participar achei incrível. Incrível, incrível, porque, inclusive, essa questão dos colaboradores, o que eu vejo aqui no meu hotel é que eles são muito reflexo da gente, da liderança. É incrível. E eu fui observando o meu comportamento, que muitas vezes, como eu moro dentro do hotel, em alguns momentos que eu não estava muito bem, eu deixava transparecer e eu via que refletia na equipe. Total. Então, eu policio muito em relação a isso, porque eu vejo que ficou algo natural. Uhum. Eu para eles essa questão que você falou do sorriso, do receber bem. E aí eles automaticamente eles foram também aprendendo e fazem. E aí quando eu não estou presente, eu me sinto tranquila porque eu sei que eles repetem o comportamento. Então ficou assim uma marca daqui da gente. E isso aí, como você fala também, me deu a possibilidade de ter mais tempo e mais liberdade, de não me sentir presa. Eu tenho que estar para receber bem. Não, hoje eu tenho uma equipe que consegue atender e deixar assim um atendimento, acho que satisfatório. E teve uma época que eu fui criticada por alguns parentes, porque achavam que eu era muito flexível com a equipe. Eles entendem essa questão de tratar bem o colaborador, ou de você tentar entender que o colaborador é uma pessoa como você também é. Na minha família, eles ainda têm muito comportamento antigo, né? De achar, não, colaborador tem que separar. Não pode juntar o proprietário com o funcionário. E eu gosto muito não é premiar, mas tipo uma gratificação. De tempos em tempos eu faço um almoço com a equipe, eu faço algum evento, e eu percebo que faz fidelizar a minha equipe. Eles estão sempre ali muito à disposição. Quando eu preciso fazer alguma mudança ou implementar alguma coisa, eles sempre estão muito disponíveis. Aí tá a Eli aí para provar para vocês que é possível, gente. Tá? É possível sim você ter lucro e você ter muita liberdade, só que não tem jeito sem você aprender a liderar pessoas. Sendo bem sincero, não tem outro jeito. Enquanto você não aprende a fazer isso de uma forma profissional mesmo, né, fica muito difícil. O Hugo respondeu, estou pela primeira vez atendendo na recepção e ouvindo, muito bom. Obrigada, Hugo, pela presença, muito bom. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Pode falar, Pietri. Ouvindo aí a consultoria Ramalho, de São Paulo, falando que mesmo estando na Paulista, tem as mesmas, muitas dificuldades, né? E pensando a gente recebe muitos hóspedes paulistas. E a questão que eu gostaria de alertar, ou talvez seja um tema também, por exemplo, tem uma pessoa do Ceará, talvez seja do interior do Ceará. É como adequar uma tratativa e como orientar ou como treinar os colaboradores ou como se adequar para receber hóspedes
que têm uma exigência maior. Por exemplo, a gente vai ali na Paulista e o bife, quem tem restaurante dentro da pousada do hotel, o bife à parmegiana sai exímio em 15, 20 minutos. E lá numa pousada, ou numa pousada lá no interior, ou aqui em Minas, aí o bife à parmegiana, o filé à parmegiana demora uns 30, 40 minutos, às vezes não vai com aquela decoração, ou não tem aquela tratativa na mesa. Então é como adequar uma tratativa de excelência, né, que a gente busca aqui todos nós, mesmo nas pequenas propriedades, como você usa o termo sempre, né? E mesmo estando lá no interiorzão do Ceará, lá no interior do Piauí, no interior do Rio. Então, é isso que eu gostaria de alertar e pode ser um tema também. Pode ser um tema também. Mas, na verdade, passa muito mais por uma atitude do que infraestrutura. Se você for... É isso, com a infraestrutura, a mensagem acho que é essa, com a infraestrutura que vocês já têm, tem muito luxo que vocês podem proporcionar. E não é para a pessoa esperar mais 10, 15 minutos, talvez ela tenha realmente que esperar um pouco mais, mas é aquela analogia que eu fiz para vocês, né, do médico. Às vezes é isso, talvez ela tenha que esperar um pouco mais, mas quando chegar a vez dela, quando a parmegiana chegar, vai ser muito gostosa, vai ser muito saborosa, vai fazer valer a pena aquele tempo, sabe? Então é sobre tornar cada momento e cada experiência especiais o máximo possível dentro da infraestrutura que você já tem. E aqui nas aulas eu já mostrei isso para vocês, vezes e vezes sem conta, como a gente consegue oferecer luxo independente da infraestrutura que você tem. É muito mais uma atitude do que... Ainda mais hoje em dia, né? As coisas mudaram muito. Antes o luxo era muito associado ao ter, né? A ter coisas, era muito sobre mostrar, sobre, né, ostentar as coisas. Hoje em dia o luxo é muito diferente. Não, hoje em dia o luxo é isso, ele mora no silêncio, na tranquilidade, no desacelerar. Então, isso tudo são luxos que vocês, na autenticidade, então são luxos que vocês conseguem proporcionar, né? Independente da infraestrutura, é muito mais sobre uma atitude mesmo e sobre uma intenção, né? De você saber o que você está fazendo, né? De ter essa intenção clara e de como traduzir isso para o hóspede. Pode falar. Isso aí, Maíra. Obrigado pelas orientações e explicações. Eu tinha falado sobre os PCDs colaboradores, mas os PCDs que a gente recebe como hóspedes também. Então, fica uma sugestão. Não é fácil receber idosos, Não é fácil. crianças com deficiência, né, com necessidades especiais. Muitos idosos agora estão indo para as hospedagens com aqueles aparelhos, né, de apneia, tá? A gente tem que ter uma tratativa diferenciada, saber a tomada certa. Pessoas com deficiência cognitiva, hóspedes, né, ou deficiência visual. Então, é um tema muito relevante, tá? Principalmente 60 mais. É uma tratativa muito especial. Muito legal, muito legal. Obrigada, Pietri. Mais alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Não? Então é Mayra, isso. só quero agradecer, viu? Foi muito bom. Obrigada pela atenção e pelo Imagina. conteúdo, viu? Obrigada. A gente se vê, então, gente, na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã. Tá bom?